isso, gente. Acho que pode ir para o próximo. Então eu vou falar um pouquinho do Pedro, que é o mais novo coordenador de negociação. Ele tem muitas habilidades, é advogado e ainda faz teatro. Ele ainda é dono de uma voz calma que encanta qualquer um. Gente, é sério, ele falando dos leads complicados, ele continua calmo, enquanto eu surtada, calmíssimo. Agora botou o sarrafo lá em cima. Eu vou falar da Amanda. Gente, a Amanda é dona das histórias de perrengue mais doidas do núcleo. Evitem viajar com ela. Inclusive, ela tem uma história que, assim, quem passar para o núcleo vai ter a oportunidade de ouvir, que é uma história que ela viajou de carro para Saquarema. Lembrem disso, lembrem disso. Ela fala super bem e sem contar que ela, assim, é incrivelmente boa em atrair lead meio doido. Depois vocês vão ver uns prints lá no final da apresentação que vão corroborar com essa história aí. Bom, e agora eu vou falar sobre a Carol. O nome dela é Ana Carol, mas ela não gosta de chamar ela de Ana, só de Carol. É uma informação muito importante. Quer falar algo? Não? Então vou seguir. Ela também é muito fã do Harry, como eu chamo o Senhor Calvo, e também de Game of Thrones. E ela tá sempre disposta a ajudar. Qualquer mensagem que você mande para ela, ela sempre quer te ajudar o máximo que ela conseguir. E eu admiro muito isso nela, porque é difícil, né, a gente perder assim, o nosso tempo para ajudar os outros. Então, é uma coisa que eu gosto muito nela. Ai, fiquei emocionada. Bom, aí agora eu vou falar. Acho, não sei se a Amanda me apresentou, meu fone tá meio baixo, mas eu sou a atual diretora do Núcleo de Negociação e eu vou começar falando sobre o perfil que uma pessoa dentro do núcleo deve ter para conseguir realizar as tarefas de forma satisfatória. Eu não vou ler todos os slides, que eu acho que fica meio monótono, então eu vou destacar alguns pontos aqui e vou passando. Primeiramente, nós, consultores de negociação, nós somos o primeiro contato que um lead, quando chega na empresa, tem. Então, é importante que a gente saiba lidar com as pessoas, porque os leads que chegam, eles são de diversas formas, eles nunca têm uma característica só, eles sempre têm diversas faces, então a gente precisa saber, né, lidar com todos os tipos de pessoas para que a primeira impressão da empresa seja uma impressão positiva. E também é muito importante que a gente tenha uma escuta ativa, porque, por exemplo, na reunião de diagnóstico, que a gente vai falar mais futuramente aqui na capacitação, o que ela é efetivamente, o lead vai falando, ele sai falando sobre o caso dele, porque ele quer tal serviço, e a gente precisa saber identificar palavras-chave dentro desse discurso que ele vai falando. Então, é muito importante ter essa escuta ativa dentro do núcleo também no dia a dia. A boa escrita e ser comunicativo, eu vou juntar aqui porque eles se conversam entre si. E nada adianta você ter uma escuta ativa, você saber lidar com as pessoas, se você não sabe se comunicar de forma efetiva, porque a gente tenta ao máximo ter a transparência com o nosso lead e os nossos clientes, então é importante você ter essa boa escrita e a boa comunicação para que você consiga falar o que o nosso serviço consiste, você consiga explicar tudo que a gente oferece dentro da empresa, de forma que ele consiga entender e não tenha uma expectativa diferente do que a gente vai entregar caso ele feche o serviço. E também é super importante ter o jogo de cintura. Como eu disse, as pessoas que chegam até nós, elas são de diferentes maneiras. Então, a gente precisa se adaptar de forma que o atendimento seja favorável para ele. Tipo, tem lead que adora fazer ligação, fica vários minutos falando, e tem lead que não aceita nem fazer ligação, que é só por mensagem ou então por áudio. Então,
eu preciso ter esse jogo de cintura para que o atendimento seja sempre favorável ao lead e personalizado, que é o que a gente preza muito aqui na empresa. E agora, falando sobre as soft skills que os consultores de negociação desenvolvem aqui dentro do núcleo, no dia a dia, as tarefas do núcleo, e que são, né, a comunicação, como eu disse, é uma coisa essencial para a rotina do núcleo e no atendimento dos leads. E a gente também desenvolve um pensamento analítico, para muitas pessoas podem achar que pensamento analítico é só matemática, fórmula e coisas assim, mas não, aqui em negociação a gente desenvolve a gente desenvolve, né, essa lógica de pegar várias situações e juntar as informações de cada coisa para melhorar uma situação. A gente vai desenvolvendo, a gente vai analisando vários dados aqui dentro do núcleo, se, por exemplo, se uma técnica está funcionando, se um serviço está vendendo bem ou não. A gente também desenvolve a característica de persuasão. Nos atendimentos, a gente também tem várias capacitações internas do núcleo, a gente vai aprendendo várias técnicas para aprender esse clique de persuasão dos leads, porque nem sempre eles chegam certos que querem fechar o serviço com a gente, ou então qual serviço a gente oferece. Então, é bem importante a gente ter técnica e saber o que a gente oferece, né, realmente do serviço para não ter essa quebra de expectativa. Vocês estão percebendo? Tudo se conecta? É tudo muito interligado aqui dentro do núcleo. Então, é isso. A gente também desenvolve o pensamento crítico, para finalizar aqui, porque na maior parte a gente é responsável por avaliar a viabilidade daquele caso, ou seja, se aquele caso é viável de fazer aquele serviço ou não. E isso é responsabilidade dos consultores de negociação. Então, a gente precisa pesquisar se aquele caso, se aquela pessoa, né, está dentro do perfil daquele visto, da dupla nacionalidade, se ela tem os documentos necessários. E a gente precisa ter esse pensamento crítico para ver se o serviço vai ser de um bom tom ou não. Gente, agora eu vou falar um pouco mais das atribuições dos consultores no núcleo de negociação. Eu dividi aqui entre atribuições externas e atribuições internas. Externas são as atribuições junto ao lead, né? Vamos começar por essa parte. A primeira seria praticar a negociação com o lead, né? Entendendo seus objetivos e cativando a oferecer nossos serviços. Aqui a gente está falando de ter uma escutativa, né? Para poder entender quais são os objetivos que aquele lead está trazendo. E também, ao mesmo tempo que a gente tem essa escutativa, a gente tem que cativar o lead a querer adquirir nosso serviço. E aí, com isso, a gente utiliza gatilhos mentais, que mais para frente da apresentação vão ser apresentados. Uma outra atribuição é ser a porta de entrada dos leads na Argos, né? Nós somos a primeira comunicação, né, deles com membros da empresa, efetivamente. Então, tem aquela frase de a primeira impressão é a impressão que fica, né? Muitas vezes a gente não concorda com isso, mas vai que o lead concorda, então é bom que a gente saiba recepcionar esse lead da melhor maneira. Uma outra atribuição é apresentar a Argos os nossos serviços, então a gente tem que compreender bem o que é a Argos, né? Quais são os setores da Argos, os núcleos da Argos, os serviços, os detalhes dos serviços, né? Porque dependendo do que o lead possa apresentar, pode ser que um outro serviço seja mais apropriado, então você tem que conhecer bem cada serviço e aplicar as estratégias comerciais das prospecções ativa e passiva. A gente vai falar melhor disso mais para frente também. Então, essas são as atribuições junto ao lead, atribuições externas. Em relação às atribuições internas, são atribuições junto à própria empresa, junto à Argos. Então, o consultor de negociação ele tem que comparecer às reuniões semanais, né? Temos as RGs, que são as reuniões gerais, já devem ter falado sobre isso antes. E as reuniões internas, né? Que tem as reuniões dentro do próprio núcleo.
Então, também a gente tem que participar das capacitações internas e externas, e aqui as capacitações internas a gente entende como aquelas que são promovidas por próprios consultores da Argos. E as capacitações internas são aquelas que são promovidas por pessoas que não fazem parte da Argos, por exemplo, de alguém da Atuar, né, que é uma empresa com a qual a gente tem a parceria, e você, enquanto consultor de negociação, também tem a oportunidade de promover capacitações internas. Então, você domina o assunto, sei lá, de hard skills, sobre vendas, e aí você quer transmitir seu conhecimento para o núcleo. Então, você tem essa oportunidade de promover uma capacitação interna. Uma outra atribuição seria atualizar e verificar o conteúdo de informações do Pipefy, planilhas do Excel, Notion, Drive, Telegram. A gente está migrando, né, do WhatsApp para o Telegram agora. Então, são softwares de produtividade que vão ser, assim, vão estar muito presentes no cotidiano de vocês enquanto consultores de negociação. E é isso, a gente pode passar para o próximo, por favor. Vamos começar a falar, né, das prospecções passiva e ativa. As vendas, elas podem ser caracterizadas como um funil, né, desde o momento inicial ali até que aquela pessoa que está interessada no nosso serviço vira um cliente. Então, vamos começar ali pela prospecção passiva. A gente tem visitantes, né, das nossas plataformas digitais, tem visitantes do site, tem visitantes do Instagram. Então, ele chega como visitante e, a partir do momento que ele estabelece uma comunicação com a gente, por exemplo, ele preencheu o nosso formulário que tem lá no site, disse qual é o objetivo dele, colocou informações lá, ele se torna um lead. E aí, a gente vai pegar essa informação, vai chegar até esse lead e vai promover uma análise de viabilidade do caso dele, né, de acordo com esses objetivos que ele apresentou para a gente, que é o momento da qualificação. Então, a gente pode puxar esse lead para fazer uma reunião de diagnóstico, como a Letícia tinha comentado antes, que é para a gente poder apresentar melhor a empresa, ou então dar oportunidade também para o lead ele falar melhor dos objetivos que ele tem, né? Porque, como eu falei, pode ser que o objetivo dele não tenha a ver com aquilo que ele espera, determinado visto que ele queira, e aí você se dá conta que outro visto poderia ser melhor. Então, dentro dessa reunião de diagnóstico, é uma oportunidade de você verificar isso. E, por fim, a gente pode fazer a gente tem que fazer uma reunião de proposta, né? Que é o momento que a gente apresenta a proposta comercial. Ou seja, o lead já dirimiu todas as dúvidas dele, ele está afim do nosso serviço, e aí a gente já comunicou. Na verdade, a gente já fez um investimento que ele tem que fazer, né? Um orçamento do serviço. A gente coloca num documento que a gente chama de proposta comercial, e esse documento ele se dá em forma de slides, né? A gente tem modelos para esse documento, e lá está explicado melhor a nossa empresa, tem também a metodologia, o cronograma do nosso projeto, que vai ser realizado pelo núcleo de projetos, e no final tem lá o investimento que ele vai ter que fazer, um valor base, um valor com desconto, geralmente dá um desconto à vista de 10%, a possibilidade de parcelamento também do valor, e tudo isso está incluso nesses slides, e que é passado para o lead, e assim que ele fecha essa proposta com a gente, né, ele diz que quer fechar com a gente, ele se torna um cliente, e aí a gente vai lá e faz um contrato com ele. Outra forma de venda é a prospecção ativa, né, que é diferente, que a gente vai até o lead. A gente pesquisa empresas que têm a ver com o nosso perfil, né? Geralmente a gente vai atrás de microempreendedores individuais, ou então empresas limitadas, que geralmente são empresas de menor porte, né? Não adianta a gente ir lá atrás da Coca-Cola que a gente não vai conseguir vender. Então, a gente faz essa pesquisa,
A gente tem sites específicos para isso, nos próximos slides vão estar especificados esses sites. A gente faz uma abordagem através do e-mail, né? A gente coloca ali um e-mail robusto, né? A gente faz uma pesquisa sobre a empresa, vai até o site, de repente, se você descobrir o nome de representante comercial, então, de um microempreendedor individual, no LinkedIn você consegue um contato, um WhatsApp, de repente, então você vai lá e faz a abordagem, né? Quanto mais pessoal, né, você encontrar ali de funcionário daquela empresa é melhor, né? Porque você tem um contato mais direto com alguém. Aí você faz a abordagem, apresenta o serviço. Geralmente, quando a gente faz pelo e-mail, eu, pelo menos, gosto muito de verificar ali quais são os últimos artigos que tem no nosso blog para poder fazer essa pesquisa. Por exemplo, teve uma época que a gente colocou no nosso blog um artigo sobre madeira, né? Comércio exterior de madeira. E aí, foi um momento assim de oportunidade a gente ir atrás de leads que estão nesse ramo, né? Porque a gente coloca lá tem a oportunidade de colocar no nosso e-mail anexado o nosso artigo. Então, a gente já manda o link, ele vê que a gente está antenado no assunto. Então, são estratégias, né? O núcleo de negociação não trabalha sozinho, a gente depende do pessoal de marketing, depende do pessoal de projetos. Estamos ali sempre na conexão para conseguir fazer um trabalho que seja articulado, né? Tem que ter uma estratégia para isso. Então, a partir da abordagem, né, o lead foi lá, recebeu nosso e-mail, gostou da gente, respondeu a gente já pega o WhatsApp dele, já começa a conversa pelo WhatsApp, e aí segue aquelas mesmas rotas que a gente fez para a prospecção passiva. Qualificação, reunião de proposta, clientes. Próximo slide, por favor. E aí, mais no geral, né, essa diferenciação entre prospecções passiva e ativa. Na passiva, o cliente procura a empresa, né, foi lá no nosso site, foi lá no nosso Instagram, o cliente procurou nossa empresa. Os leads são atraídos via redes sociais, e-books, ferramentas de busca, etc. Né, são as nossas estratégias de tráfego pago que a gente tem aqui na empresa, pessoal de marketing. Depois ocorre uma comunicação, né, uma comunicação aberta com o intuito de estabelecer uma relação com o cliente. É diferente da prospecção ativa, vocês vão perceber. O que seria essa comunicação aberta? Por exemplo, eu estava agora com um lead que ele estava querendo um visto de estudo para Portugal. Ele estava tentando um mestrado na Universidade do Porto, se eu não me engano. E aí, ele, para fechar com a gente, estava dependendo da resposta desse processo seletivo. Então, ele me comunicou quando seria que sairia essa resposta. E, então, 5 dias antes, eu já entrei em contato com ele. E aí, como é que está a questão do processo seletivo? Lembra que a gente tem uma proposta comercial ativa que a gente combinou de ficar vigente até o dia que sai o resultado do seu processo seletivo. Ou seja, eu estabeleci uma conversa com ele ali que é mais aberta, né? Eu tentei me conectar com ele com essa coisa do processo seletivo, essa expectativa que ele estava tendo pelo processo seletivo que ele estava participando. Então, a prospecção passiva tem muito disso, de você tentar estabelecer uma comunicação ali que seja um pouquinho mais aberta. Na passiva também a venda ocorre por geração de interesse no produto, né, através, principalmente, dos gatilhos mentais que vão ser explicados mais à frente. E na ativa, o que acontece? A empresa procura o cliente, né? Como eu já expliquei, né, a gente manda um e-mail e tal. Os leads são atraídos via ligações, mensagens e e-mails frios, além de banners, exposições, etc. E ocorre uma comunicação unilateral com o intuito único de vender o produto, né? O e-mail é mais frio, a gente lança a cartilha dos
dos nossos serviços de Comex, né? A prospecção ativa é voltada para os serviços mais de Comex, né? E a venda ocorre por intermitência e insistência, né? Você montou ali um portfólio de empresas que você acha interessante abordar, então é interessante que de tempo em tempo você reapresente a Argos, que aí fica na cabeça, de repente, um dia o cara ele quer exportar um produto dele, e aí ele lembra que tem a nossa empresa lá no e-mail mandando nosso serviço, né, as coisas que a gente presta, e aí, né, ele já lembra da gente, entra em contato com a gente. E é isso. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a prospecção ativa. Aqui está bem resumido o que o Pedro falou, que na ativa nós procuramos o cliente, nós temos que gerar o interesse no cliente. A gente procura eles no telelistas.net, Next Nova Vida TI, e algumas vezes, como ele falou, a gente procura no LinkedIn, aí bota o setor, o cargo. Teve uma época que eu até procurar, eu pesquisei e vi que cresceu a exportação de móveis. Aí você vai e bota lá o setor. Pode passar. Já na passiva, eles chegam até a gente. Toda semana a Letícia manda para a gente pelo Pipefy alguns leads que a gente tem que entrar em contato. Normalmente eu falo direto pelo WhatsApp, mas alguns preferem ligar. Em alguns casos, a reunião de diagnóstico é pelo próprio WhatsApp mesmo. Muitos preferem. Eu acho que só 2 ou 3 que eu tive que realmente preferiram ligação. E assim, aparecem umas coisas meio esquisitas de vez em quando. Esses dias era alguém que queria ir para o México, mas queria um visto para Portugal, tipo, não fazia sentido. Não, chegou no Pipefy assim, eu quero ir visitar o México, mas como o visto mexicano é muito difícil, eu quero tentar o visto canadense. Qual o sentido? Não sabemos. São coisas nesse nível, então vocês têm que ter muita atenção e saber lidar com isso, porque tem algumas pessoas que vêm meio grossas. Uma vez você quer explicar, às vezes eles te usam como Google, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Ter paciência. É um exercício de paciência, prospecção passiva. Pode ser. Teve uma vez que a moça já veio pedindo, queria visto de trabalho para Portugal, eu expliquei. Aí primeiro eu perguntei, tá, mas você quer fazer o que lá? Aí ela quer ir para Portugal, mas ela não, tipo, o que você trabalha? Você vai para Portugal para fazer nada? Eu não falei isso, né? Só pensei. Aí eu fui, expliquei, e aí mesmo assim ela, não é o serviço que eu quero, tchau. Aí eu, ok. Mas com o tempo a gente aprende a lidar com as técnicas, com os gatilhos, fica mais fácil. Pode passar. Aí aqui tem, né, uns que são fofíssimos e tem uns que não são, mas é o que eu falei, tem que aprender a lidar e, gente, não pode guardar não, porque senão pode passar. Aqui são alguns outros. Aqui, ó, tem gente que é urgência e não dá. E aí tem o diagnóstico. Vocês têm que ser bem certeiros assim nas perguntas, saber bem sobre o visto, para não deixar nada passar. Porque depois, lá na frente, uma vez eu esqueci de perguntar se a pessoa era um visto que precisava falar
ser proficiente na língua. E eu esqueci de perguntar. E aí, só depois, quando estava montando a proposta, eu reparei isso. E aí você envolve a pessoa, você se envolve e depois você percebe que a pessoa não é qualificada. Aí na reunião de diagnóstico, né? Que ou você pode ser por conversa de WhatsApp ou pode ser por ligação. Aí a gente apresenta um pouquinho a Argos e, né, tenta entender o que ele realmente quer. Porque às vezes eles querem um visto que não se encaixa no perfil deles. E tem a questão também da viabilidade, para depois não fechar um contrato e você não conseguir cumprir, gente. É sério, tem que pesquisar muito direitinho. E é aquilo, nunca falar o valor na primeira reunião, tem que, para gerar um interesse, né? E se atentar bem à demanda do cliente e às informações fornecidas. Pode passar. E aí, nisso de técnica, de gatilho, tem o método Rapport. E é assim, você tratar o lead como você gostaria de ser tratado. É você envolver ele e gerar conexão, né? Que nem o Pedro estava falando que ele se conectou com o lead pela questão do processo seletivo. Assim, a gente estava tendo muita dificuldade em manter a conversa com o lead, e depois que a gente começou a usar esse método, melhorou bastante. Pelo menos eu vi diferença. Isso gera credibilidade e não apenas um serviço automatizado, porque realmente, às vezes, você manda as perguntas, eles te respondem, e aí depois, quando você quer marcar a proposta, eles não se engajaram, não se relacionaram. Demonstre empolgação e diga que está animado em auxiliá-lo. E, como eu falei, né, na questão, às vezes é pela conversa do WhatsApp e às vezes é por ligação. Você tem que ter versatilidade durante o contato. Pode passar. Agora eu vou falar, no caso, que seria o próximo passo, depois que você faz uma reunião de viabilidade, você vê que o lead está tipo, ok, está certo no que a gente pode entregar para ele, a gente vai para esse passo que é a reunião de proposta. Mas recapitulando um pouco o que todo mundo falou já, a questão, tipo, é muito bom focar, principalmente no grupo de negociação, essa questão da comunicação. Porque, por exemplo, você tem que ser versátil ao mesmo tempo para poder se adequar à forma que o lead quer se comunicar. Por exemplo, às vezes ele prefere realmente fazer a reunião de viabilidade pelo chat. Mas às vezes, para o negociador, para o nosso lado, é melhor às vezes tentar marcar uma ligação, porque pela forma que você consegue falar com ele, pela uma forma tão mais fria, tão mecânica, você consegue extrair informações que vão além da questão básica de viabilidade, mas também, principalmente, tipo, sei lá, se ele é um lead mais formal, se você consegue sentir justamente, igual o Pedro usou, a questão do processo seletivo, se ele está empolgado para aquilo. Então, isso você realmente, às vezes, só consegue tirar através de uma ligação. Então, é importante focar nisso, porque essa reunião de viabilidade que acontece primeiro é o primeiro contato, realmente. Então, para você ter já em mente o que você vai falar para o lead na reunião de proposta, você precisa já ter esse background de como ele é, de como você vai se relacionar com ele naquela reunião, para fazer, tipo, como se fosse a cereja do bolo, para entregar realmente o serviço da Argos e deixar ele ansioso para fechar essa proposta. Então, lendo um pouco o slide, né, tirando para esse lado do lead, a gente também tem que apresentar a nossa empresa. Então, entra o outro lado de negociação, que, de novo, que foi falado, não é algo tipo uma ilha, que a gente só fica falando com os clientes. É importante a gente conhecer a empresa como no geral. Porque na reunião de propósito, a gente não vai falar só de qual vai ser o documento que vai ser entregue, o que vai ser posto lá, mas a gente explica aos poucos como vai ser feito aquele trabalho. E, querendo ou não, o lead, às vezes, pode fazer perguntas. Então, se você, do nada, travar quando ele pergunta, sei lá, como vai funcionar esse projeto? Como é que vocês vão fazer e seguir, etc. Ou também vocês só, tipo, lerem o slide que dá da apresentação, dá um certo baque na credibilidade. Porque parece que você não entende da sua própria empresa. Então, tipo, isso é algo bem ruim.
Principalmente porque algo que vocês vão encarar algumas vezes e que eu já encarei é que quando a gente fala que é empresa júnior e de universidade, aí acontecem, assim, muitas loucuras. Tem gente que pede tudo, até CNPJ, já tive isso, que tive que fazer um background e depois a pessoa não fecha nada, mas ela quer saber de onde você está vindo, porque é realmente complexo isso. Então, essa questão de botar uma postura durante a reunião de proposta é muito importante. E, de novo, pode ser feita por WhatsApp, você pode enviar a proposta que a gente faz e você monta, né, no caso que você vai aprender também, não vai ser algo aleatório, você vai aprender a fazer essa precificação e apresentar o trabalho. Tem gente que prefere por WhatsApp, alguns já teve, mas, de novo, fica algo muito mecânico, muito frio, então não é tão importante. E fora que, assim, uma ligação igual a gente está tendo tipo agora, dá um certo grau de interesse maior. Você consegue estabelecer melhor essa conexão, tanto quanto a gente já teve com a capacitação do Atuar, que já falaram pra gente. Às vezes você consegue ver alguma coisa que está no fundo de tela da pessoa e, sei lá, você consegue ali despertar uma conversa breve, mas que quebra o gelo da primeira reunião, tanto para ele quanto para você. E as coisas fluem melhor e você consegue apresentar melhor a empresa e realmente entregar o que é necessário de você naquele momento. Aí a reunião de apresentação, de novo, focar nas características do lead que você captou, essa questão um pouco, umas nuances maiores, se ele está empolgado ou não. É sempre bom também relembrar, talvez, eu acho que antes da reunião de proposta, ainda mais que a gente lida com muitos leads às vezes, recapitular qual é o caso dele, qual é a condição dele, quais os documentos ele tinha apresentado antes, para você ter mais uma certeza mesmo do que você está falando, com quem você está falando. E conhecer a empresa, claro. Né, vocês vão ter essa apresentação maior ao longo da anos. E depois, a verdade é que, tipo assim, na prática fica melhor depois. Então, assim, primeiro é sempre um pouco caótico, mas quanto mais reuniões vocês conseguem marcar, isso tipo, empolga mesmo, você vê que você consegue fluir muito melhor, sem ter tanto, tipo, sem travar tanto, sem ficar tão nervoso. Então, é isso. Acho que pode passar. O microfone tá desligado, Amanda. Foi. Parou de novo. Agora voltou. Tá, aqui entra a questão das técnicas que a gente usa, né? A Argos, ela usa uma técnica muito ao redor de vendas consultivas, principalmente para essa questão dos nossos serviços de prospecção passiva, porque a ativa é mais complexa, então, assim, um pouco mais complicado, mas a que a gente mais tem contato diariamente, realmente, é a passiva. Então, por isso que é importante você saber esses gatilhos mentais. Não é algo, assim, tenebroso. Tipo, é basicamente o que já foi dito e o que eu já falei. A questão, principalmente, de você conhecer o seu cliente, né? Porque a gente tem a persona ideal da Argos. Mas nem todo mundo que aparece para a Argos é realmente a persona ideal. Então, você tem que meio que ir lapidando as informações para você conseguir chegar num ponto em comum onde a comunicação de você flui de forma boa, ou seja, você entende ele e ele te entende, e você consegue criar, expressar, igual foi dito, a animação está ajudando ele e expressar o quão importante é ele para Argos, porque essa, eu acho que, para mim, durante todo esse tempo, um dos maiores diferenciais da Argos e que eu sempre utilizo é principalmente essa questão de exclusividade. A gente não tem, tipo assim, sei lá, um padrão. A gente só muda os dados e bota para o lead. A gente sempre tenta atender de forma individual. Então, isso é algo muito importante, porque todo mundo gosta de se sentir especial, gente. Então, se vocês conseguirem fazer isso pro lead, as chances dele fechar vai ser, tipo assim, muito grandes, né? Aí o cérebro decide a ação inconscientemente. Isso também tem umas técnicas, assim, meio de marketing, etc., que você consegue chamar a atenção dele, captar o interesse, e a partir disso você consegue fazer com que ele tenha vontade de realmente fechar o contrato com você. Porque, e fora que essa questão, só que meio é inconsciente, mas não quer dizer que é 100% emocional. Ninguém vai fechar com a gente só porque simplesmente gosta muito da nossa pessoa e, sei lá, tem pena. Não é assim. Ainda mais quando tanto contrata de um serviço pessoal quanto de um serviço de comércio, ninguém vai querer botar dinheiro onde não vai dar certo. Então, não adianta você só ser simpático. Você tem que realmente saber dos serviços, realmente saber explicar tudo e deixar bem clara a situação e passar realmente a questão da credibilidade. Aí eu acho que pode passar. Tá, novidade. Apresentando o projeto da Argos, eu acho que até mesmo no plano que tem da proposta comercial, um dos pontos é que a gente fala que as nossas informações são, assim, tipo, renováveis. Isso é o quê?
a Argos, novamente, voltando, como ela tem um tratamento individual, e até mesmo pela forma como a gente se estrutura, a gente está sempre tentando captar novas informações. Tipo, sei lá, saiu uma nova lei referente a tal visto. Agora a gente está, por exemplo, pegando muito visto a procura de trabalho para Portugal. Então, assim, tem gente que às vezes chega e quer trabalhar, mas fala, mas eu não tenho certeza porque eu não tenho trabalho. Mas a gente, como a nossa empresa, a gente tem essa questão de dar essa opção de um novo visto. Então, é basicamente isso. A gente tem essa questão de estar atenados ao que está acontecendo ao mundo. E isso é um ponto forte da nossa empresa, é um ponto que tem que ser levantado para falar para o lead, porque basicamente você fala que não é porque o nosso projeto está tipo, acontecendo hoje, sei lá, daqui a 2 dias saiu uma nova lei referente a ele, que a gente vai deixar o projeto ocorrer como estava acontecendo antes. Se a gente puder facilitar para ele, a gente vai fazer. Então é importante falar disso. A escassez, isso volta pelo que o Pedro falou e até mesmo ele usou, é botar o limite no prazo da proposta, tanto para você quanto para ele, para saber que aquilo não vai estar ali infinitamente. E realmente voltar e perguntar e reafirmar esse prazo, nem que não seja para vocês fecharem naquele momento, mas talvez tentar negociar, aí entra a questão da flexibilidade, e realmente conseguir fechar esse contrato o mais breve possível. Autoridade, voltando à questão dos nossos conhecimentos, eu não vou ficar explicando muito, para não ficar muito repetitivo. E exclusividade, voltando a falar, gente, se a pessoa se sentir especial, no mínimo, ouvir vocês, ela vai ouvir, tipo assim, sem dúvidas. E mesmo que é óbvio que a gente quer fechar o contrato, tipo, alegria total. Mas também é muito bom você sempre tentar praticar o máximo possível, porque você vai conseguir ficar melhor. Então, com isso, você vai ficar mais tranquilo. Então, assim, não deixem assim, só porque o lead está meio assim, frio, que a gente chama, sei lá, deixar de procurar ele e meio que tentar ignorar ele e partir para outro. Tenta insistir um pouco. Tenta estar ali, mesmo que você consiga levar ele para uma reunião, nem que seja só de viabilidade, já ajuda para ele, porque ele conhece mais a empresa, e para você. Então, é isso. Eu acho que não tem mais nada. Pode passar, amiga. Agora nós vamos abrir para caso vocês tenham alguma pergunta sobre a capacitação, sobre a rotina dentro do núcleo, podem levantar aí a mão. Um de cada vez, gente. Nossa, nós explicamos muito bem, né? Arrasamos. Ninguém tem nenhuma pergunta. Pergunta aí, gente. Amigo, pode falar. Então, gente, passando só para avisar rapidamente sobre a roda de conversa que vai rolar essa quinta-feira com ex-membros da Argos que estagiam na L'Oréal. E assim, a gente vai abrir para vocês trainees também, além de pessoal da empresa, para a gente ter esse contato maior com o mercado e oferecer essa proposta. E aí eu vou compartilhar um link com vocês no grupo trainee, que vocês, por favor, preencham com dúvidas, perguntas que vocês querem fazer para os convidados, por favor. Ok? Aí eu vou dar maiores informações tudinho direitinho na mensagem, ok? É isso, gente. Só para finalizar, então, agradecer pela presença de todos aqui. Obrigada por terem falado que a apresentação foi boa. E é isso, venham ser negotiators. Gente, pô, chega animado aí. A gente tá muito afim de construir um núcleo que esteja muito engajado com a empresa, né? A gente trabalha aí com metas, com dinheiro a ser batido, é um núcleo que a gente tem liberdade de ação, com os leads, de querer realmente fazer essa empresa para frente, ter grana e vamos embora. Cheguem animados. Obrigada, gente. Boa noite. Gente, e assim, mesmo que tenha outro ponto, é o núcleo mais engraçado, porque vocês realmente, se está precisando de história para contar para amigos, você, assim, coisas assim que só acontecem em negociação. Então venham. Gente, tem perrengue, mas é muito bom. É muito entretenimento para todo mundo, gente, sério. Eles sempre compartilham as peripécias que mandam no WhatsApp, Ave Maria.
Bom, gente, acho que foi isso. A gente já pode finalizar. Espero que vocês tenham gostado do núcleo e se interessem por vir participar conosco. Do melhor núcleo da árvore, só para avisar, tá?